Oi, gente, eu me chamo Maria Luísa e essa é mais uma das aulas do nivelamento do PET Matemática. E nessa aula eu resolvi tratar um pouco sobre produtos notáveis e fatoração. Eu escolhi esse assunto porque quando a gente está estudando cálculo 1, muitas vezes quando vai calcular um limite, a gente acaba resultando numa indeterminação, algo do tipo zero sobre zero, que é uma coisa que a gente não aceita, né? E aí, uma forma de você se livrar desse problema é justamente fazer uma manipulação algébrica por meio de uma fatoração, então de uma racionalização, para conseguir se livrar dessa indeterminação. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em olhar para o polinômio e falar, olha, eu consigo fatorar isso dessa forma, ou então não sabe qual é o procedimento da fatoração. Então, o objetivo dessa aula é justamente trabalhar os produtos notáveis e a fatoração, que é um assunto que a gente começa a ver mais ou menos no oitavo, no nono ano, depois de ver uma noção bem introdutória de polinômios. Então, a aula vai ser estruturada dessa forma. A gente vai fazer uma revisão bem superficial mesmo de polinômios, entender algumas propriedades das operações com polinômios, mas o objetivo principal, o foco da aula é relembrar os produtos notáveis, então o quadrado da soma, o quadrado da diferença, a produto da soma pela diferença, e principalmente a fatoração desses polinômios, a fatoração dessas expressões algébricas, tá bom? Então vamos começar aqui. E para começar, eu queria fazer uma revisão de polinômios, só para a gente ter uma ideia do que é um polinômio, como que ele vai se comportar, como que opera o polinômio. Então, eu quero trabalhar assim, igual como a gente vê no oitavo e no nono ano mesmo, de uma maneira bem tranquila, sem muitas definições formais. Então, a gente vai começar com essa definição aqui de monômio. O que seria um monômio? O monômio, bora entender como uma multiplicação de um número com uma letra. Bora pensar, por exemplo, no 2x, um exemplo bem fácil. Eu tenho aqui um número, esse número eu vou chamar de coeficiente, e essa letra, essa incógnita, eu vou chamar de parte literal. Então, todo monômio tem que ter isso, coeficiente e uma parte literal, tá bom? Então, se você tiver só o 2 ou se você tiver só o x, não são monômios? Não, eles são monômios também, tá? Por quê? Porque você pode ver esse 2 como sendo 2x elevado a zero. Isso aqui vai ser 1, né? Então, 2 vezes 1, 2, né? Então, fica implícito essa parte literal. E aqui fica implícito o coeficiente 1. Então, mesmo quando você tem apenas um número, apenas a letra, você tem um monômio, tá? Essa parte literal, ela pode ser apenas uma letra, ela pode ser 2 letras, 3 letras, quantas letras você quiser. Essas letras podem ter expoentes, então eu posso ter, por exemplo, aqui 4x ao quadrado y, eu posso ter menos z, eu posso ter menos a, b, c, d, e. Então, tudo isso aqui é monômio. E aí, quando eu somo vários monômios, eu vou ter um polinômio. Então, esse prefixo polinômio, esse prefixo de poli, em geral ele significa muitos, né? Então, polinômios, o monômio seria um e poli seria vários. Então, por exemplo, x mais 2x ao quadrado, mais 3x ao cubo, mais 4x à quarta. Isso aqui é um polinômio. E outros termos que a gente vai ver bastante quando estiver estudando fatoração é o binômio e o trinômio. O que é binômio? Bi é 2. Então, o binômio é a soma de dois monômios. Então, por exemplo, 2x mais 3, isso aqui é um binômio. Deixa eu colocar aqui embaixo. 2x mais 3 é um binômio. Agora, se eu tiver x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser um trinômio, porque eu tenho três termos, tá? Então, monômio é 1, binômio é 2, trinômio é 3, polinômios são vários. Então, basicamente isso que vai ser um polinômio. E aí, o bacana é que eu posso operar polinômios. Então, eu posso definir a adição de polinômios. E como é que eu vou somar dois polinômios? O que você tem que ter em mente quando for fazer essa operação de adição de polinômios é que você só pode somar termos semelhantes. Então, só posso somar termos que são semelhantes. Ah, mas eu não falei que são termos semelhantes, verdade, não falei. Então, bora lembrar aqui.
dois monômios eles vão ser semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Então, por exemplo, 2x e 4x são termos semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. Agora, se eu tiver 2x e 4x ao quadrado, são semelhantes? Não são, porque tem que ser exatamente a mesma parte literal. Então, você pode até argumentar, mas é a mesma letra, é o x e o x ao quadrado continua sendo x. Ok, mas no primeiro eu tenho apenas o x. Essa é a parte literal, x. No segundo, a parte literal é x ao quadrado. Então, são coisas diferentes, não posso somar. Então, se eu tenho 2x ao quadrado y e 2x ao quadrado, posso somar? Não posso, porque no primeiro é x ao quadrado y, no segundo é x ao quadrado, tá? Então, você só pode somar termos que são semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho dois polinômios aqui. Tenho meu polinômio P1, que é, sei lá, x ao quadrado mais 2x menos 3. E o meu segundo polinômio, P2, ele vai ser x ao cubo mais x mais 7. Quanto que é o P1 mais o P2? Então, bora lá. O P1, ele é quem? Ele é x ao quadrado mais 2x menos 3. E o P2? O P2 ele vai ser x ao cubo mais x mais 7. Como é que eu somo isso? Eu tenho que somar os termos que são semelhantes. Então, bora lá. Bora começar pelo que tem maior grau, que é o x ao cubo. Então, eu vou pegar esse monômio aqui, x ao cubo. Tem algum outro x ao cubo aqui? Tem algum termo semelhante a ele? Não tem, né? Então, eu vou só repetir. Repetir esse x ao cubo. Próximo, bora para o x ao quadrado. Tem algum termo semelhante a ele? Também não tem, então eu vou só repetir. Esses caras que não tem com quem somar, você só repete, não tem o que fazer com eles. Próximo, o x. Tem termo semelhante a ele? Olha, eu tenho 2x aqui e aqui eu tenho x, então eu posso somar. Como é que eu somo esses dois monômios? É simples, você opera só o coeficiente e repete a parte literal. Então aqui eu tenho 2 mais 1, que dá 3, e repito o x, então 3x. E agora esses que não tem letra, a gente chama de termos independentes, que é esse menos 3 e o 7. Opera normal, menos 3 mais 7 vai dar 4. Então pronto, tá aqui o nosso polinômio resultante. Vai ser esse polinômio aqui, x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x mais 4, tá? Toda vez que você soma dois polinômios, o resultado é um outro polinômio. E olha que bacana, as propriedades que valem lá na adição de números racionais, de números reais, elas também vão valer aqui na adição de polinômios. Então, aquelas propriedades de associatividade, de comutatividade, deixa eu anotar aqui, comutatividade, e também de elemento neutro e elemento simétrico, elas também vão valer aqui. Elemento neutro e simétrico. Só para relembrar, a associatividade diz o quê? Ela diz que se você tem três polinômios, não interessa se você vai fazer o P1 mais o P2 e esse resultado você vai somar com o P3. Isso aqui vai ser a mesma coisa que você fazer primeiro o P2 mais o P3 e depois somar esse resultado com o P1, tá? Isso aqui é a mesma coisa, a associatividade garante isso. É como se você estivesse deslocando o parêntese, né? Então, aqui eu tenho primeiro o P1 mais o P2, depois somo com o P3, aqui eu desloco o parêntese. Eu coloco primeiro o P2 mais o P3, depois somo com o P1. Comutatividade é aquela propriedade famosíssima que diz que não interessa a ordem que você soma, o resultado sempre dá o mesmo. Então, se eu faço P1 mais P2, isso aqui é a mesma coisa que P2 mais P1. Elemento neutro. A existência do elemento neutro garante que vai ter um cara nesse espaço dos polinômios que quando eu somo esse elemento com qualquer outro polinômio, o resultado não se altera. Como assim? Se eu pego qualquer polinômio P e somo com esse elemento neutro, que eu vou denotar por zero, se eu faço P mais o zero, isso aqui vai continuar dando P. E esse zero aqui, não entendam como sendo um número zero. Tá? Entenda como uma representação desse elemento neutro, porque aqui isso não necessariamente vai ser o zero do jeito que a gente conhece. Isso, na verdade, vai ser o polinômio identicamente nulo, ou seja, aquele polinômio que não interessa o valor numérico que eu faça, sempre vai ser zero. Então, se eu tenho, por exemplo, um polinômio de grau 2, qual que seria o... Bora pegar esse aqui, esse P1. Quem que seria o polinômio identicamente nulo? Que eu iria somar aqui para continuar dando P1. Seria o 0x ao quadrado mais o 0x mais 0, tá? Então,
é o próprio zero, né? Mas enfim, entenda isso aqui como polinômio identicamente nulo, tá? Não necessariamente um número zero. E o elemento simétrico, ele garante que para todo polinômio vai existir um outro polinômio, que a gente vai denotar por menos p, de modo que quando eu somo esses dois polinômios, o resultado disso vai ser elemento neutro, ou seja, vai ser o zero. Então, isso garante que p mais esse menos p é igual a zero. Então, por exemplo, aqui, quem seria o menos P1? O menos P1 seria menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Porque quando eu faço P1 mais o menos P1, isso aqui resulta em zero, né? X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0x ao quadrado. 2x menos 2x dá 0x, menos 3 mais 3 dá 0. Polinômio identicamente nulo, tá? Então, essas aqui são as propriedades da adição de polinômios. Se comporta igual como se comporta a adição de números reais, tá? Agora, multiplicação de polinômios. A multiplicação de polinômios, ela vai se basear naquela propriedade distributiva. Você lembra dela? Propriedade distributiva, ela diz o seguinte, que se você tem um A e você multiplica esse A por essa soma aqui, B mais C, isso aqui vai ser A vezes B mais A vezes C. A gente chama de chuveirinho, né? Então, A vezes B mais A vezes C. Bora lembrar essa propriedade, porque a multiplicação de polinômios ela vai se parecer bastante com ela. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar esse P1, bora pegar o mesmo exemplo de lá? Não, vai dar muita conta. Bora pegar o exemplo menor. 2x mais 3 e um P2 menos x mais 7. Quanto que seria o P1 vezes o P2? Bom, o P1 ele é 2x mais 3 e o P2 ele é menos x mais 7. E aí a gente vai aplicar aquela distributividade, né? E como é que fica? Bom, bora enxergar esse... Lembra como era aquela distributividade que eu coloquei? Era A que multiplica B vai C. Esse aqui é AB mais AC. Bora lembrar disso aqui. Então, bora enxergar essa coisa aqui como sendo um termo só, como sendo esse A. E aí eu vou distribuir em relação a esta soma. Então, eu vou fazer esse 2x mais 3 vezes menos x e mais, né, o 2x mais 3 vezes o 7. Então, pego esse 2x mais 3 e multiplico por cada termo daqui. Aí agora perceba o seguinte, aqui eu posso aplicar distributividade de novo, né? Porque aqui eu fiz com esse cara, esse A, à esquerda. Mas, se eu tivesse isso aqui, ó, se eu tivesse um A mais B vezes C, isso aqui seria A vezes C mais B vezes C, tá? Então, eu posso aplicar distributividade nesse sentido também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse termo aqui, ele se encaixa nessa forma. Então, a gente pode continuar aplicando distributividade. Então, eu vou pegar esse primeiro cara e multiplicar com esse aqui. Então, vai ficar 2x vezes menos x mais, agora eu vou para o próximo, 3 vezes menos x. E vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar esse 2x, vou multiplicar com 7 e o 3 vou multiplicar com 7 também. E agora, como é que eu multiplico essas coisas? Basta multiplicar coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, aqui eu vou ter 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Aqui fica implícito esse menos 1, tá? No menos x. E aí, a parte literal vai ficar x vezes x, que vai ser x ao quadrado. Lembra da propriedade das potências? Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, somos expoentes. Então, vai ficar x vezes x, que vai ser x elevado a 1 mais 1, que é x elevado a 2. Aqui, 3 vezes menos x vai dar menos 3x. 2 vezes 7 vai dar 14x. Mais 3 vezes 7, 21.
E aí eu posso somar esses dois caras que são semelhantes. Então vai ficar menos 2x ao quadrado mais 11x mais 21. Então essa aqui vai ser a nossa resposta. Mas repara aqui que primeiro eu apliquei a distributividade e depois eu apliquei a distributividade de novo. Mas olhando daqui para cá, olha só, eu fiquei com 2x vezes menos x, que é isso aqui, 3 vezes menos x, que vai ser isso aqui, 2x vezes 7, que é pegar esse 2x e multiplicar com 7, e 3 vezes 7, que é pegar esse 3 e multiplicar com 7. Então, de uma maneira mais direta, eu poderia ter feito isso aqui, ó. 2x mais 3 vezes menos x mais 7, eu só posso fazer 2x vezes menos x, 2x vezes 7. Aí depois eu venho para o 3. 3 vezes menos x, 3 vezes 7. Então eu pego cada cara daqui e multiplico com todos os termos do segundo polinômio. Então eu pego esse primeiro termo e multiplico com todo mundo aqui. Pego o segundo termo e multiplico com todo mundo aqui. E eu chego na mesma coisa. Então aqui eu vou adicionar mais uma distributividade. Se eu tenho A mais B, que multiplica um x mais y, isso aqui vai ser igual a x mais AY mais bx mais by, tá bom? Então essa aqui é a propriedade distributiva. Propriedade da multiplicação de polinômios. Aqui a gente vai ter associatividade. A gente vai ter também comutatividade e vai ter elemento neutro. Então, a associatividade, ela diz o quê? Ela diz que o P1 vezes... Deixa eu colocar aqui. Se eu tenho P1, P2 e P3, se eu faço P1, P2 e multiplico com P3, isso aqui é a mesma coisa que fazer o P1 e multiplicar pelo produto de P2 e P3. E a comutatividade que a gente vai usar muito. Se eu tenho P1 multiplico com P2, isso aqui vai ser igual a P2 multiplicado por P1. Propriedade distributiva também vale para polinômios, tá bom? Então eu posso fazer essa relação utilizando polinômios. Agora nós vamos ver o nosso primeiro produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. O que é o quadrado da soma de dois termos? Bora escrever isso aqui de forma algébrica. Bom, esses dois termos eu não sei quem são, vou anotar por A e B. Eu quero a soma de A e B, então eu vou fazer A mais B. E o que é o quadrado dessa soma? É pegar essa soma e elevar ao quadrado. Ok, mas o que é A mais B ao quadrado? O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, né? Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E olha só, parecido com o que a gente viu antes, né? Aquela distributividade. Então, bora fazer isso. Vou fazer A vezes A, que vai dar A ao quadrado, mais A vezes B, que dá AB. Então, eu já peguei o A, multipliquei com todo mundo. Bora para o B agora. B vezes A vai dar BA, mais B vezes B, que vai dar B ao quadrado. E agora eu vou usar aquela propriedade comutativa da multiplicação de polinômios, bem aqui. Então, se eu tenho BA, isso é a mesma coisa que ter AB, né? Se eu mudar a ordem, continua o mesmo resultado, mais B ao quadrado. E agora eu vou somar os termos semelhantes. Então, eu vou ter A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado vai dar 2AB. Na verdade, AB mais AB vai dar 2AB, mais B ao quadrado. Então, olha só, encontramos o nosso primeiro produto notável, que é esse aqui. A mais B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que se você tem dois termos e você soma e eleva ao quadrado, o resultado disso vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, esse é o nosso primeiro produto notável. Bora ver uns exemplos agora de como é que a gente pode aplicar aquele produto notável, tá? Aquele que a gente acabou de ver. Olha só, o objetivo do produto notável é justamente essa praticidade. Então, x mais 3 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Você pode desenvolver isso fazendo x mais 3 vezes x mais 3, aplicando a distributividade sem problema nenhum. Mas agora que eu já sei o produto notável e que eu já entendi como é que eu chego lá, eu posso simplesmente aplicar aquela relação que a gente acabou de ver, tá bom? Então, isso aqui, meu x é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo. Como é que vai ficar? Quadrado do primeiro termo, então x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 3, mais o quadrado do segundo termo, que é o 3 ao quadrado.
Então, olha só, não precisa mais fazer toda aquela conta, só faz aplicar na relação que a gente viu. Agora, se você esquecer da relação, aí sim, vai fazer a conta, tá bom? Então, isso aqui vai ficar como? X ao quadrado mais 2 vezes 3 dá 6, repito x, 3 ao quadrado, 9. Então, olha só, rapidinho a gente desenvolveu isso aqui. E esse aqui, primeiro termo é o 2a, segundo termo é o 3b. Como é que fica? Quadrado, primeiro termo, então, 2a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui fica como? 2a ao quadrado vai dar 4a ao quadrado. Lembra que aqui eu posso aplicar essa tipo uma distributividade com expoente? Já que eu falei disso, só um parêntese aqui, é que muita gente acaba cometendo um erro gravíssimo aqui, que quando vai fazer o a mais b ao quadrado, meio que distribui esse expoente, né? Faz tipo a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui tá certo? Bora ver para alguns números. Vou pegar a igual a 1, b igual a 2. Será que isso tá certo? Olha só, o que é a mais b ao quadrado? O que é isso aqui? Seria 1 mais 2 ao quadrado, né? E por outro lado aqui eu teria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 dá 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, e aqui vai dar 9 e aqui vai ser 5. 9 igual a 5? Isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo, né? Então, isso aqui é falso, tá bom? Essa distributividade não vale. Mas o que vai valer quando tiver um produto? Aqui eu tenho uma adição. Se eu tiver um produto, se eu tiver a vezes b ao quadrado, isso aqui sim vai ser a ao quadrado vezes b ao quadrado. Isso aqui tá ok. Agora, isso aqui não, tá bom? Então, aqui eu vou ter ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, AB, mais 3 ao quadrado, 9, B ao quadrado. Então, olha só, rapidinho a gente faz essas contas. Olha esse exemplo aqui agora, a questão caiu no UBMAP. Ela disse aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x mais y ao quadrado é igual a 7 sobre 12 e quer saber quanto é isso, x sobre y mais y sobre x. Aí você pode pensar, será que eu vou ter que descobrir quem é o x, descobrir quem é o y para fazer essa conta? Na verdade, você não precisa. Por quê? O que é x sobre y mais y sobre x? Operando essas duas frações, e aí só para fazer propaganda já tem vídeo sobre operações com frações aqui, que a Júlia gravou. Então lá ela deve ter ensinado como somar essas duas frações. Aqui vai ser o quê? Vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado sobre xy. Então, eu quero isso, mas se encontrar isso aqui tá ótimo, né? Eu vou deixar aqui no cantinho. Agora, com base nisso aqui, o que eu posso falar? Bora tentar mexer um pouco nessa coisa e chegar em algo parecido com isso aqui. Posso aplicar a propriedade dos meios com os extremos, né? Que ela também deve ter comentado na aula de frações. Isso aqui vai ser 12 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ser igual a 7 vezes x mais y ao quadrado. E aí a gente já aprendeu isso aqui, então bora desenvolver. Quem que é x mais y ao quadrado? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aqui eu posso aplicar uma distributividade, aqui também. Bora mexendo para ver o que vai dar. Então, 12x ao quadrado mais 12y ao quadrado, que vai ser igual a 7x ao quadrado mais 7 vezes 2, 14xy, mais 7y ao quadrado. Bora fazer o seguinte, eu vou deixar aqui desse lado todo mundo que tem x ao quadrado e y ao quadrado, e desse lado quem tem o xy. Então, isso aqui vai ficar como? 12x ao quadrado, esse 7x vou trazer para cá, então menos 7x, mais 12y ao quadrado menos 7y, que vai ser igual a 14xy. 12x ao quadrado menos 7x ao quadrado são semelhantes, então posso somar. E aqui também, 5y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 14xy. Aí eu posso, eu já adiantando um pouco da aula, que a gente vai ver isso lá na parte de fatoração, mas eu vou colocar esse 5 em evidência, tá? Então, 5 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você ainda não sabe fatoração por evidência, você vai aprender até o final da aula. Então, isso aqui vai ser igual a 14xy. E aí, olha só,
já tá um pouco parecido com o que eu tenho aqui, né? Já tenho x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, já tenho xy, então bora só manipular para deixar como a gente quer. Vou pegar esse xy e vou trazer para cá dividindo, porque eu tenho aqui uma multiplicação, né? Isso aqui é 14 vezes xy, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy. Isso aqui vai ser igual a esse 14, vou pegar esse 5 e vou passar dividindo também. Então, olha só, achei o que eu queria, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy é igual a 14 sobre 5. Então, essa é a resposta desse exercício, 14 sobre 5. E para fechar aqui essa parte do quadrado da soma, a gente vai ver uma representação geométrica desse produto notável. Como assim? Olha esse quadrado grandão. Qual que é o lado dele? O lado dele é x mais y, né? Aqui eu tenho esse pedaço que mede x, esse pedaço que mede y, então o lado desse quadrado vai ser x mais y. E qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é só eu pegar o lado e elevar ao quadrado. Então a área disso vai ser x mais y ao quadrado. Beleza, é uma forma de calcular a área. Mas eu posso calcular isso de outra forma, porque percebe que aqui eu tenho 4 pecinhas, né? Se eu calcular a área de cada uma dessas peças e somar tudo no final, o resultado disso vai ser a área desse quadrado todo, concorda? Então eu vou fazer isso. Bora começar por esse quadrado aqui. Qual que é a área dele? Olha, o lado é x, então a área dele vai ser x ao quadrado. Esse retângulo aqui eu tenho um lado que mede y e esse outro lado aqui mede x, né? Porque vai ser o mesmo comprimento desse lado aqui. Então, vai medir x. A área do retângulo, como é que eu calculo? Produto da base vezes a altura. Então, a área disso aqui vai ser x vezes y. A área desse aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x também, que vai ser a mesma medida desse lado aqui. Então, x vezes y dá xy. Eu vou apagar aqui só para a gente não se confundir. Então, já tenho essas informações. E esse quadrado aqui, o lado dele é y, né? Aqui mede y, porque é a mesma medida desse cara aqui. E aqui também, que vai ser a mesma medida desse. Então, a área vai ser o lado ao quadrado, que é y ao quadrado. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar a área do quadrado, que é justamente esse valor aqui. E qual que vai ser essa soma? Vai ser x ao quadrado mais esses dois retângulos, né? xy mais xy, mais y ao quadrado. E olha só que bonitinho. A gente acabou de encontrar novamente o produto notável por meio dessa representação geométrica, tá? Então, isso aqui é uma outra forma da gente entender como é que chega nesse produto notável. Agora a gente vai ver o quadrado da diferença de dois termos. Então, aqui a gente viu o quadrado da soma, né? A gente fez a mais b ao quadrado. Aqui vai ser bem parecido, só vai mudar o sinal, porque aqui eu quero a diferença desses dois termos, então vai ficar a menos b elevado ao quadrado. Mas aí é a mesma ideia. O que é a menos b elevado ao quadrado? Isso aqui é a menos b vezes a menos b. Aí eu aplico a distributividade, aqui vai ficar a vezes a vezes b vezes a e b vezes b. Aqui, na verdade, é menos b vezes a e menos b vezes menos b, né? Então tem que ter cuidado com o sinal. Então, a vezes a vai dar a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, menos b vezes a dá menos ba, menos b vezes menos b vai dar b ao quadrado. E aqui eu uso a comutatividade, então vai ficar a ao quadrado menos ab, esse ba eu vou escrever como ab também, só trocar de ordem. Isso aqui fica a ao quadrado menos 1, menos 2, e repito o ab, mais b ao quadrado. Então, está aqui o nosso segundo produto notável, que é o quadrado da diferença entre dois termos. Qual que é a diferença daqui lá para o quadrado da soma? É que no quadrado da soma, aqui eu tinha um mais, né? Aqui eu estava somando os dois termos e aqui eu tinha um mais. Aqui no quadrado da diferença, esse termo do meio, esse menos 2ab, ele vai estar com o sinal de menos, tá? Única diferença. Então, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo desse segundo, mais o quadrado do segundo termo. Um exemplo de como que eu aplico isso. Olha, aqui eu tenho x menos 4 ao quadrado. Aí eu faço quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 4. Aqui eu vou considerar só o número mesmo, tá? Não vou levar como menos 4. Mais
o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8x, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, está aqui o desenvolvimento desse produto notável. Aqui, primeiro termo é o 2x, segundo termo é o 1. Então, vai ficar ao quadrado o primeiro termo, que é 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 2x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo. E, desenvolvendo isso aqui, 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4x, mais 1. E aqui, esse exemplo é mais uma questão do OBMAP. Ele diz que A menos B é igual a 1, e A vezes B é igual a 1 também, ele quer saber o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Precisa saber quem é o A e quem é o B, depois fazer o quadrado deles e somar? Não preciso, eu só quero saber o valor dessa soma, não necessariamente quem é o A e quem é o B. Mas, olha, eu tenho o valor da diferença, tenho o valor do produto, então eu poderia tentar fazer um sistema, mas aí ia cair numa equação de segundo grau, ia dar muito trabalho. Aqui a gente pode simplesmente usar os produtos notáveis, porque eu tenho essa informação aqui, que A menos B, isso aqui é igual a 1. Se eu elevar esses dois lados ao quadrado, o que vai acontecer? Vou elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado também. A menos B ao quadrado a gente já sabe quanto é. É A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1. Mas eu tenho informação de quanto é AB, né? AB vale 1. Então, aqui eu tenho A ao quadrado menos 2 vezes o AB, que vale 1, mais B ao quadrado, igual a 1. Então, eu vou ter que A ao quadrado menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais B ao quadrado igual a 1. Posso pegar esse menos 2 e colocar no outro lado, então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, vai ser igual a 1 mais 2, que é 3. Então, olha só, achamos o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado, só utilizando o produto notável. E aqui a gente também tem uma representação geométrica do produto notável do quadrado da diferença de dois termos, igual como a gente tinha lá no quadrado da soma. E como é que a gente vai fazer essa representação geométrica? Aqui a gente vai pegar um quadrado de lado A, então lá desse quadrado aqui vai valer A, esse lado todinho. E aí eu destaco um segmento que tem a medida B. Então desse lado aqui eu vou pegar um segmento de medida B, tá aqui. Aí o que resta, que esse segmento vai ser A menos B, né? Se o todo vale A e esse pedacinho mede B, então esse pedaço aqui vai medir A menos B. Ok, então, bora olhar para essa área aqui, porque o que eu quero é o A menos B ao quadrado, né? Que vai ser justamente a área desse quadrado. A área aqui é A menos B ao quadrado. Ok, mas de que outra forma eu poderia ver essa área? Olha, essa área aqui, você concorda que vai ser a área do quadrado todo, do quadrado maior, de lado A, menos cada uma dessas áreas aqui, porque aqui eu tenho mais dois retângulos e um quadrado. Então, se eu fizer a área do quadrado maior menos a área desses dois retângulos menos essa área aqui, eu encontro essa área de A menos B ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer. Então, observa que aqui eu tenho esse retângulo, a área desse retângulo vai ser B vezes A menos B, que é a base vezes a altura. Depois eu vou desenvolver isso aqui. Aqui esse retângulo, ele também tem medidas B e A menos B, então a área dele também é B e A menos B. E aqui eu tenho um quadrado de lado B, então a área B ao quadrado. Aí aplicando a distributividade aqui, eu vou ter B vezes A, vou colocar como uma B, menos B vezes B, B ao quadrado. E aqui eu também tenho AB menos B ao quadrado. Então, quem que vai ser esse A menos B ao quadrado? Vai ser a área do quadrado maior, que é A ao quadrado, menos a área desses retângulos, eles são iguais, então eu vou colocar menos 2 vezes essa área aqui, AB menos B ao quadrado, menos o B ao quadrado. Bora ver como fica. A ao quadrado, aplico a distributividade aqui, menos 2AB, e a distributividade aqui, menos 2 vezes menos 2b ao quadrado dá mais 2b ao quadrado, menos b ao quadrado. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar que a menos b ao quadrado vai ser a ao quadrado menos 2ab, 2 menos 1 dá 1, b ao quadrado. Então tá aqui uma outra forma da gente encontrar aquele produto notável. O próximo produto notável que nós vamos ver vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos. Porque até então a gente estava fazendo A mais B vezes A mais B, né? Que é aqui o quadrado da soma. E no quadrado da diferença a gente fez A menos B vezes A menos B. Mas e se a gente fizer A mais B vezes A menos B? Como é que fica isso aqui?
Mesma ideia, aplico a distributividade, então vai ficar A vezes A, que é A ao quadrado, A vezes menos B vai dar menos AB, mais B vezes A, que dá BA, e mais B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Porque aqui é positivo, aqui é negativo, então vai ficar menos B ao quadrado. E aí, aplico a comutatividade, no lugar desse BA vou colocar AB, e olha o que vai acontecer. Eu tenho menos AB aqui e mais AB aqui. Então, quando eu somar os dois vai dar zero. Então, quanto que vai ser? Esse A mais B vezes A menos B. Ele vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o nosso terceiro produto notável. O quadrado é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ele vai ser utilizado quando você tiver algo dessa forma. Você está multiplicando duas coisas. E na primeira parcela, no primeiro fator, você vai ter uma soma, no segundo fator você vai ter uma diferença. E esses números aqui são os mesmos, tá? Quando você tiver algo nessas condições, você só faz fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, a produto da soma pela diferença faz desse jeito, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Alguns exemplos. Olha, aqui eu tenho x mais 5 e aqui eu tenho x menos 5. Posso aplicar o produto notável. Faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Super tranquilo. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 25. E aqui, quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, 4y ao quadrado. 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, y ao quadrado. Então, super tranquilo esse aqui. Agora, para a gente ter uma ideia da representação geométrica desse produto notável, a gente vai usar como base esse desenho aqui, da representação anterior. Olha só, eu já tenho aqui esse quadrado medindo de lado A menos B, né? Se eu estou atrás de A menos B vezes A mais B, bora tentar construir um retângulo. Eu já tenho esse pedaço que mede A menos B, então eu só preciso de um outro lado que meça A mais B, né? Que aí a área desse retângulo vai ser A menos B vezes A mais B. Aí percebe que aqui, esse lado todo, ele mede A, certo? Se eu colocar aqui do lado um retângulo medindo de modo que esse comprimento meça B, aí eu vou ter o A mais B, né? Então, eu vou ter A mais B aqui e A menos B aqui. Então, vai ser essa a ideia. E aí, o que a gente vai tentar fazer? Imagina que isso aqui seja um papel. Essas figuras estão no papel. E aí você recorta essas figuras. Então, eu posso pegar esse retângulo que está aqui, esse meu retângulo aqui de baixo, e transportar ele para cá. Por quê? Porque é justamente o retângulo que eu quero, né? Eu quero que aqui tenha o comprimento B e aqui A menos B, porque esse lado já mede A menos B. Então, para ser um retângulo, esse também tem que medir A menos B. Então, esse retângulo aqui vai ser o mesmo desse retângulo aqui, tá? Então, eu vou considerar este retângulo aqui, que eu vou destacar de vermelho agora. E aí, eu vou tentar reproduzir lá na outra página. Então, qual foi a construção que foi feita aqui? A gente pegou lá naquela outra figura o quadrado verde, os dois retângulos vermelhos, e aí nós formamos um novo retângulo. Esse retângulo ele vai ter dimensões A menos B e A mais B. Percebe que aqui, se eu somar todas essas medidas, vai ficar A menos B, mais B, mais B. Aí vai cancelar esse menos B com esse B e vai sobrar só A mais B, certo? Então, a gente tem esse novo retângulo aqui, cuja área vai ser dada pelo produto desses lados, né? Então, A mais B vezes A menos B. Mas, por outro lado, o que é essa área? Bora voltar para aquela figura. Essa área vai ser justamente essa peça, mais essa peça, mais essa peça, né? Só está rearranjada de uma outra forma lá, mas são essas três peças. E quando eu somo essas três peças, qual que vai ser o resultado? Olha, eu tenho essa área todinha, né? Essa área desse quadrado maior de lado A. Percebe que essas três peças, quando eu somo, vai ser justamente essa área do quadrado maior menos a área desse quadradinho. Porque essas três peças, elas compõem o quadrado maior. E o que falta para completar todo o quadrado? É justamente esse b ao quadrado, né? Que não aparece lá. Então, por isso que vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ser toda essa área menos esse pedacinho. Então, essa é a representação geométrica desse produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado.
O próximo produto notável que a gente vai ver vai ser o cubo da soma de dois termos. Então, até então a gente estava vendo o quadrado da soma, né? Que era pegar o A mais B e elevar ao quadrado. Agora a gente vai pegar aqueles mesmos A mais B, mas ao invés de elevar ao quadrado, a gente vai elevar ao cubo, ou seja, elevar a 3. O que é A mais B ao cubo? É A mais B vezes A mais B vezes A mais B, certo? Esse produto aqui eu já sei quanto é. Isso é A mais B ao quadrado, que vai ser justamente A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui eu vou multiplicar por esse outro A mais B. E aqui eu vou aplicar a distributividade. Então, vão ser várias continhas, então tem que prestar bastante atenção nas contas que a gente vai fazer. Então, A ao quadrado vezes A vai ser A ao cubo, A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B. Aí o próximo, 2AB vezes A vai ser 2A ao quadrado B, 2AB vezes B vai ser 2AB ao quadrado. Aí aqui, B ao quadrado vezes A vai dar AB ao quadrado, e aqui, B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Então já foram todas as contas, agora a gente só precisa somar os termos semelhantes. Como é que vai ficar isso aqui? A ao cubo mais A ao quadrado B mais 2AB ao quadrado dá 3A ao quadrado B. Aqui eu tenho termos semelhantes, né? Mesma parte literal, A ao quadrado B aqui e A ao quadrado B aqui. E aqui eu vou ter 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, que dá 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Então, esse aqui vai ser o nosso quarto produto notável, que é o cubo da soma de dois termos. Ele diz que quando eu faço essa conta, vai dar o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? E alguns exemplos. Olha, bora fazer isso aqui, x mais 3 ao cubo, vai ficar como? Cubo do primeiro, que é x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o contrário agora, o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então aqui vai dar x ao cubo, mais 3 vezes 3, 9x ao quadrado, mais 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, x mais 3 ao cubo, que dá 27. Aqui, cubo do primeiro, então vai ficar 2x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aqui vai dar quanto? 2x ao cubo vai dar 8x ao cubo, mais 3 vezes 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado vezes y, mais 3 vezes 2, 6, xy ao quadrado, mais y ao cubo. Então, isso aqui vai dar 8x ao cubo, mais 12x ao quadrado y, mais 6xy ao quadrado, mais y ao cubo. E um outro exemplo, essa questão aqui, ela diz o seguinte, para determinar x mais y, onde x e y são números reais, tais que x ao cubo mais y ao cubo é igual a 9, e xy ao quadrado mais x ao quadrado de y é igual a 6. Como é que eu faço essa questão? Olha, eu quero o x mais y, né? Eu tenho essas informações aqui que lembram um pouco do nosso produto notável, então bora tentar calcular quem que é o x mais y ao cubo. Isso aqui vai ser x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Esse x ao cubo mais y ao cubo eu vou deixar junto, só para a gente enxergar melhor as coisas. E aqui novamente um spoiler do final da aula, que é a fatoração, vou colocar esse 3 aqui em evidência. Na verdade, vou colocar 3xy em evidência. Então, colocando 3xy, vai sobrar o quê? Vai sobrar x aqui e aqui vai sobrar... Na verdade, eu nem preciso fazer isso, né? Vou colocar só o 3 em evidência, porque aqui ele coloca xy ao quadrado, que é esse termo, mais x ao quadrado y. Ok, x ao cubo mais y ao cubo eu já sei que é 9, mais 3 vezes essa coisa aqui, que é 6. Isso aqui vai dar 9 mais 18, que é igual a 27. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho que x mais y elevado ao cubo é igual a 27. Então, quanto que vai ser x mais y? X mais y vai ser a raiz cúbica de 27, que vai ser igual a 3. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor de x mais y.
Aí na representação geométrica desse produto notável, a gente vai ter um cubo, esse cubo vai ter aresta A mais B, e aí na decomposição desse cubo a gente vai achar um cubo de lado A, ou seja, de volume A ao cubo, outro cubo de lado B, então volume B ao cubo, aí também 3 paralelepípedos de volume ao quadrado B, então ele vai ter dimensão A e B, e também 3 paralelepípedos de volume AB ao quadrado, ou seja, dimensões A, B e B. E aí, quando você soma tudo, você acha o produto notável. E aí, da mesma forma que a gente tinha lá no quadrado da soma, a gente também vai ter o cubo da diferença. Então, quem que vai ser? A menos B ao cubo. A menos B ao cubo vai ser A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Aqui tem que tomar muito cuidado com os sinais. A menos B vezes A menos B, a gente já sabe que é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, vezes A menos B. E aí aplica a distributividade, sempre tomando cuidado com os sinais. Então, A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, A ao quadrado vezes menos B vai dar menos A ao quadrado B. Menos 2AB vezes A vai dar menos A ao quadrado B. Menos 2AB vezes menos B vai dar mais 2AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A vai dar AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes menos B vai dar menos B ao cubo. E aí, somando os termos semelhantes, agora eu vou ter A ao cubo menos A ao quadrado B menos 2A ao quadrado B vai dar menos 3A ao quadrado B. 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado vai dar 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. Então, aqui, como é que vai ser esse produto notável? O cubo da diferença de dois termos vai ser o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, tá bom? Então, esse vai ser o nosso quinto produto notável. Olha, a diferença daqui para cá. Percebe que aqui é tudo positivo. Quando fica com esse termo negativo, aqui vão inverter os sinais. Então, fica positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui no quadrado da soma, a mesma coisa. Fica positivo, negativo, positivo, tá? Se eu tivesse A menos B a quarta, ficaria assim também. Positivo, negativo, negativo. E assim você continuaria a expansão. E aí, alguns exemplos. Esse aqui fica como? Cubo do primeiro termo, então x ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, isso fica como? X ao cubo menos 6x ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado vai dar 12x menos 8. 2x menos 1 vai ficar 2x ao cubo menos 3 vezes 2x ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 2x vezes 1 ao quadrado menos 1 ao cubo. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então aqui vai ficar 8x ao cubo menos 3 vezes 4x ao quadrado, mais 3 vezes 4x, esse 1 vou colocar, que é o elemento neutro, né? Menos 1. 8x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 12x, menos 1. Então, esses aqui foram os nossos exemplos desse produto notável. Nessa segunda parte da aula, nós vamos ver a fatoração. O que é a fatoração? Bora lembrar de quando a gente começa a estudar multiplicação. A gente aprende que se você está multiplicando dois números, por exemplo, 2 vezes 3, isso aqui é igual a 6, né? Mas qual que é o nome dessas coisas? Cada um desses caras que eu estou multiplicando, eu vou chamar de fator. E esse resultado final aqui, a gente chama de produto, né? Isso que a gente aprende na escola. Então, geralmente, quando a gente está fazendo uma multiplicação, a gente pega os fatores e a partir deles a gente chega no produto. Então, a gente faz essa direção. O que consiste a fatoração? A fatoração consiste em você pegar o produto e chegar nos fatores que resultaram nele. Então, você faz o caminho inverso. Você pega o resultado final e tenta achar quais foram os fatores envolvidos para chegar lá. E a gente já sabe fazer a fatoração de um número. Por exemplo, 6 ele é fatorado dessa forma, 2 vezes 3.
Se eu pego 24, eu posso escrever 24 como sendo 2 ao cubo vezes 3, né? 25, eu posso escrever como 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Então, com números, eu já sei fazer esse processo de fatoração. Agora, com expressões algébricas, com polinômios, eu posso fatorar? Posso. E a gente vai utilizar bastante os produtos notáveis que a gente acabou de ver e também a propriedade distributiva. Então, cada tipo de fatoração que a gente vai ver aqui vai estar associada com algum produto notável, tá bom? Então, a primeira fatoração que a gente vai ver vai ser essa, que é o fator comum em evidência, que eu já até comentei algumas vezes durante a aula, né? Essa fatoração, ela vai estar muito ligada com a propriedade distributiva. Lembra que a propriedade distributiva diz dizer que se você tinha A que multiplica B mais C, isso aqui é igual a A vezes B mais A vezes C. Então, você vai utilizar essa fatoração quando você tiver uma expressão desse jeito. Lembra que eu falei que geralmente a gente faz esse caminho, né? Mas quando a gente vai fatorar, a gente faz o caminho inverso. Então, eu vou ter uma expressão dessa forma e eu vou escrever como algo assim. Então, percebe que eu vou ter aqui, olha, o problema vai te dar isso aqui e você vai tentar chegar nisso. Então, como é que eu identifico que vai ter um fator em evidência? Você vai ver que nesse termo aqui e nesse termo aqui, vai ter um cara que vai aparecer nos dois. Nesse caso aqui, esse A. Pode ser que ele não esteja tão explícito assim. Como que a gente faz para identificar o fator comum? Bom, a gente pode identificar um fator comum no coeficiente. E no coeficiente, como é que a gente identifica o fator comum? Ele vai ser o máximo divisor comum entre os coeficientes, tá? Então, ele vai ser o MDC entre os coeficientes, porque eu vou ter vários termos, né? Cada termo vai ter o seu coeficiente e você calcula o MDC. Ah, e se esse MDC for 1? Então, você não coloca, ou seja, se você tem 2, 3 e 5, aí não faz sentido você colocar alguma coisa em evidência aí, né? Então, não tem necessidade de você colocar. Então, o MDC entre os coeficientes. E a parte literal? A parte literal, você verifica se aquela letra ela aparece em todos os termos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado, 2x e 2x ao cubo. Aí você tem que o x aparece em todos os termos, né? Então o x vai ser um fator em evidência. Agora, se eu tenho A mais B mais C, tem algum fator para colocar em evidência? Não tenho, porque eu não tenho uma letra que se repita entre todos. E quando acontece isso de ter, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, 2x ao quadrado mais x ao cubo, você tem o x em todos, mas você tem expoentes diferentes. Qual expoente você escolhe? Você vai escolher o menor expoente, tá? Então, se você tem x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta, você pega x ao quadrado. Sempre vai pegar o menor expoente, tá? Vou anotar aqui. Você vai tomar o menor expoente. Então, isso aqui é para você identificar o fator comum. Agora, depois que eu já tenho esse fator comum, como é que eu faço para escrever algo dessa forma? Olha, você vai colocar esse fator comum, que você já sabe como identificar, aqui na frente. E aí você multiplica por essa soma aqui. O que vai ser essa soma? Você vai pegar cada termo aqui da tua expressão, vai dividir pelo fator comum e vai colocar o resultado aqui. Olha só, A vezes B dividido por A, dá B. A vezes C dividido por A, dá C. Então, é isso que você vai fazer. Lembrando, primeiro passo, identifique o fator comum. Depois, você vai pegar cada um dos termos e dividir por esse fator comum. E aí, os resultados você vai colocar dentro desses parênteses. Você vai somar tudo no final, tá? Então, é assim que a gente usa essa fatoração. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como que a gente pode usar essa fatoração por evidência. Então, aqui eu tenho esse polinômio, 4x ao quadrado y, mais 8x à quarta y, mais 12x ao cubo y ao quadrado. Aí, o primeiro passo é identificar qual que é o fator que a gente vai colocar em evidência. Bora ver de coeficiente. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 12. Que fator que eu posso colocar em evidência? O 4, né? Porque o 4 ele vai ser o maior número que vai dividir todos esses caras ao mesmo tempo. Então, posso botar o 4 aqui em evidência. Agora, quanto à parte literal, bora ver qual a letra que se repete em todos os termos. Percebe que eu tenho x aqui, eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, x vai fazer parte do meu fator comum. E o y? O y também. Eu tenho y aqui, eu tenho y aqui, tenho y aqui. Deixa eu escrever de novo o x que apagou ali. Então, também posso colocar o y em evidência.
Agora, o expoente, qual eu coloco? Lembra que a gente sempre vai colocar o menor expoente entre esses caras. Então, aqui no x eu tenho 2, o 3 e o 4, então eu vou colocar x ao quadrado. O y eu tenho 1 e eu tenho 2, então eu vou colocar só y. Agora, o que eu faço? Eu pego cada um desses termos e divido pelo meu fator em evidência. Então, eu vou pegar 4x ao quadrado y e vou dividir pelo 4x ao quadrado y. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Aí o próximo termo é esse aqui, é esse 8x à quarta y. 8x à quarta y. Aí eu divido. 8 dividido por 4 dá 2, x à quarta dividido por x ao quadrado, repito a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Y dividido por y dá 1. Então aqui eu coloco mais 2x ao quadrado. E para fechar, a gente tem 12x ao cubo, y ao quadrado. Então, 12x ao cubo, y ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? 12 dividido por 4 dá 3. X ao cubo dividido para x ao quadrado vai dar x. Y ao quadrado dividido por y dá x também. Então, aqui, mais 3xy. Então, essa aqui é a forma fatorada desse item A. Próximo item, 3b ao quadrado mais 6b mais 9. Primeiro, para ver o coeficiente. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. Então, o que vai ser meu fator comum? Vai ser o 3, né? Porque ele vai ser o maior número que vai dividir todos esses três números ao mesmo tempo. Agora, quanto à parte literal, você pode falar, o B vai ser a parte literal em evidência. Mas não vai ser, porque aqui, quando eu vou fatorar pela fatoração com termo comum em evidência, eu preciso que esse fator comum pertença a todos os termos. E percebe que aqui no 9 eu não tenho B, né? Então eu não posso colocar o B em evidência. Então eu vou colocar apenas o 3. E aqui dentro vai sobrar o quê? 3b ao quadrado dividido por 3 vai sobrar só o b ao quadrado, mais 6b dividido por 3 vai dar 2b, e 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa aqui é a forma fatorada. Aí, um exercício para você pode ser aplicar a propriedade distributiva aqui para verificar se, de fato, quando é feito esse produto, se volta aqui para essa expressão. E aí, um outro exemplo é para fatorar essa expressão, fatorando, na verdade, para simplificar a expressão, fatorando o numerador e o denominador dela. E lembra que eu falei no começo da aula que a gente vai se deparar muito com questões de limites que vão cair em determinações, você vai ter que fazer manipulação algébrica? É justamente esse tipo de questão. Vai estar, por exemplo, uma fração, e aí você vai ter que simplificar essa fração de modo a se livrar daquela indeterminação, né? Então, em geral, você vai fazer esse procedimento. Como é que eu posso fatorar isso aqui? Bora fatorar primeiro o numerador. No numerador eu tenho 9a ao quadrado menos 3a. Como é que fica isso? Primeiro coeficiente, 9 e 3. Eu coloco quem em evidência? O 3, né? Porque ele vai dividir o 3 e o 9. E agora a parte literal, eu tenho a aqui e tenho a aqui, então eu posso botar o a em evidência. Menor expoente, 1. Então, nosso fator comum vai ser o 3a. Agora eu pego cada termo daqui e divido por esse cara. Então vai ficar 9a ao quadrado dividido por 3a. 9 dividido por 3 vai dar 3. A ao quadrado dividido por a dá a. Então aqui sobra 3a. E agora eu vou ter menos 3a dividido por 3a, que vai dar menos 1. Então aqui vou colocar menos 1. E embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter 6ab menos 2b. Aí, eu posso colocar entre o 6 e o 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Quantas letras? O A aparece aqui, mas ele não aparece aqui. Então, ele não vai fazer parte do nosso fator comum. O B aparece aqui e aparece aqui. Então, ele vai fazer parte. Agora, eu vou pegar cada cara daqui e dividir pelo 2B. 6AB dividido por 2B. 6 dividido por 2 vai dar 3. O A não tem ninguém para dividir, então repito, o B dividido por B dá 1. Então, fica dessa forma. 2B dividido por 2B vai dar 1 também. Então, olha só, eu tenho 3A menos 1 aqui em cima, 3A menos 1 aqui embaixo, posso cancelar. E aqui vai sobrar o quê? 3A sobre 2B. Então, simplificando essa expressão, eu obtenho isso aqui. Agora, uma outra forma de fatoração que a gente vai ter, que ela vai se parecer um pouco com o fator comum em evidência, vai ser o agrupamento. Quando é que a gente vai usar o agrupamento? O agrupamento ele vai ser usado quando tiver situações em que o fator comum ele não está assim totalmente explícito
na nossa expressão. Como assim? Olha, lembra que eu falei que todas as faturações elas vão ser derivadas de algum produto que a gente viu anteriormente? Então, o fator comum em evidência era derivado da distributividade. Agora, olha só, se eu tenho algo desse tipo, se eu tenho um AX mais um AY mais um BX mais um BY, percebe que aqui não tem nenhuma dessas letras, nenhuma dessas representações que vai aparecer em todos os termos, né? Então aqui não tem como eu colocar uma coisa em evidência. Mas percebe que a cada 2 a 2 eu posso achar um fator em evidência, né? Então bora fazer isso, bora fazer esses grupos, por isso que é agrupamento. Desses dois aqui, quem que eu posso botar em evidência? O A, né? Tem o A aqui e A aqui, então eu vou colocar o A em evidência e vai sobrar quem? Vai sobrar X mais Y. E aqui eu posso botar o B em evidência e vai sobrar X mais Y também. Mas olha só, eu tenho X mais Y aqui e eu tenho X mais Y aqui. Concorda que agora eu posso colocar esse X mais Y em evidência? Então eu vou fazer isso, vou colocar o X mais Y em evidência. Fazendo isso vai sobrar quem? Vai sobrar o A aqui e aqui vai sobrar o B. Olha só o que eu fiz. Eu peguei a expressão e escrevi como produto. Então eu fatorei essa expressão. E olha, é justamente aquela distributividade que a gente viu. Esse multiplica por esse multiplica com esse multiplica com esse multiplica com esse, né? Então vai derivar de lá. Então essa é a fatoração por agrupamento. Então, por exemplo, se eu tenho essa expressão aqui e eu quero fatorar, como é que fica? Olha, percebe que na expressão inteira eu não consigo achar um fator comum, né? Aqui entre os coeficientes eu tenho o 2, o 3, o 6 e o 9. Então, o maior divisor comum entre eles seria 1. Não tem um número maior do que 1 que divida esses 4 números ao mesmo tempo. Então, não faz muito sentido colocar 1 como sendo fator comum, né? Porque dividir por 1 é continuar a mesma coisa. E a parte literal, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, mas aqui eu não tenho. Mas percebe que a cada 2 eu posso achar um fator comum. Então aqui entre esse 2x ao cubo e o 3x ao quadrado, entre os coeficientes eu não tenho, mas eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, né? Porque tem x aqui, aí eu pego o de menor expoente, que é o x ao quadrado. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar aqui 2x ao cubo dividido por x ao quadrado, vai sobrar 2x. E aqui vai sobrar 3, né? E aqui eu posso colocar o menos 3 em evidência, porque vai ser o maior número que vai dividir esses dois números, o 6 e o 9. E aí, colocando menos 3 em evidência, vai sobrar aqui menos 6x dividido por menos 6 dividido por menos 3 vai dar 2, e repita esse x. E aí o próximo, menos 9 dividido por menos 3, dá 3. Então aqui 2x mais 3. Aí olha só, agora apareceu esse fator comum, esse 2x mais 3. Então eu coloco 2x mais 3 em evidência e vai sobrar x ao quadrado menos 3. Então essa aqui vai ser a nossa expressão fatorada. Um outro exemplo também naquela ideia das simplificações de frações é esse aqui. Então, bora simplificar essa expressão. Eu tenho x ao quadrado mais xy menos 3x menos 3 no numerador. E no denominador eu vou ter x ao quadrado mais 5x mais xy mais 5y. E aí a gente vai fazer a fatoração por agrupamento. Entre esses dois caras, quem eu posso colocar em evidência? O x. Então, boto o x em evidência e sobra quem? Vai sobrar x mais y. E aqui eu posso colocar o menos 3 em evidência. Então, botando o menos 3 em evidência, vai sobrar x mais y. E aí, agora eu posso botar esse x mais y em evidência. E colocando x mais y em evidência, vai sobrar x menos 3. Já fatorei meu numerador, bora para o denominador agora. Então, entre esses dois termos, eu posso colocar o x em evidência, vai sobrar x mais 5. E entre esses dois termos, eu coloco y em evidência, vai sobrar também x mais 5. E agora eu coloco o x mais 5 em evidência. E colocando o x mais 5 em evidência, vai sobrar x mais y. Tenho x mais y aqui em cima, tenho x mais y aqui embaixo, posso cancelar. E vai sobrar x menos 3 sobre x mais 5. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão. A nossa próxima fatoração vai ser o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito ele vai estar relacionado com o produto notável do quadrado da soma. Então, para a gente lembrar, vai ser a mais b ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado.
ou o quadrado da diferença, que é o a menos b ao quadrado, que isso aqui vai ser a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, você vai usar essa fatoração quando você tiver algo dessa forma ou algo dessa forma. Então, se você pega um trinômio e você verifica que ele está nessa forma aqui, aí você pode usar essa fatoração do trinômio quadrado perfeito. Como é que eu identifico se um trinômio, na verdade, ele pode ser fatorado utilizando um quadrado perfeito? Bom, você precisa de duas coisas. Você precisa que ele tenha dois quadrados perfeitos, tá? Então, vou anotar aqui, precisa ter dois quadrados perfeitos. E, além disso, o segundo termo, ele deve ser o dobro das raízes desses quadrados perfeitos. Então, vou parar de escrever para a gente entender um pouco melhor. Olha só, eu tenho dois quadrados perfeitos, né? Que vai ser esse a ao quadrado e esse b ao quadrado. Quem são as raízes desses quadrados perfeitos? Vai ser o a e o b. Então, eu estou falando que eu preciso de dois quadrados perfeitos e, além disso, o segundo termo, porque é um trinômio, né? Então, eu já sei que dois são quadrados perfeitos, está sobrando o outro. Na verdade, aqui é o terceiro termo. Vou já consertar ele. O terceiro termo, ele tem que ser o dobro, ou seja, duas vezes, as raízes desses quadrados. Ou seja, aqui a raiz de a ao quadrado, que é o a, e a raiz de b ao quadrado, que é o b, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo. Então, o terceiro termo é o dobro das raízes dos quadrados. Então, você pegou um trinômio e viu que ele está nessa forma, aí você pode fatorar utilizando o trinômio quadrado perfeito. Ou seja, escreve aqui nessa forma. E aí, como você escreve aqui dentro? É só você pegar as raízes dos quadrados, né? Então, esse A e esse B, e eleva ao quadrado. Aí, se aqui for um mais, você coloca mais. Se for um menos, você coloca menos. Só isso. Então, eu tenho aqui esse exemplo, y ao quadrado mais 10y mais 25. Bora verificar primeiro se ele é trinômio quadrado perfeito, porque nem todo trinômio eu posso fatorar dessa forma, tá? Então, bora lá. Eu tenho aqui y ao quadrado e tenho 25. O y ao quadrado, ele é quadrado perfeito. Qual que é a raiz dele? A raiz dele vai ser o y. E o 25? O 25 também é quadrado perfeito, a raiz dele é 5. Então, eu tenho aqui que a raiz é y, e aqui a raiz é 5. E aí, quanto é que fica? 2 vezes y vezes 5. 2 vezes 5, 10, vezes y, 10y. Então, é exatamente esse termo. Então, eu tenho dois quadrados perfeitos e o terceiro termo é o dobro das raízes desses quadrados. Então, isso aqui eu posso fatorar utilizando o trinômio quadrado perfeito. Como aqui é um mais, vai ficar y mais 5 ao quadrado, tá? Lembra que eu vou pegar as raízes para colocar aqui. E esse aqui, olha, 25b ao quadrado e 9 são quadrados perfeitos também. A raiz disso aqui vai ser 5b ao quadrado. Se você faz isso aqui ao quadrado, vai dar 25b à quarta. E a raiz de 9 é 3. Agora, bora verificar se esse cara aqui é o dobro dessas duas coisas. Então, quanto que é 2 vezes 5b ao quadrado vezes 3? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. E repito b ao quadrado. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu fatoro? Boto esse 5b ao quadrado e o 3. Aqui, como é um menos, eu vou colocar menos e elevo ao quadrado. Então, só isso. Agora, um exemplo interessante que a gente pode ver é como utilizar essa fatoração para resolver equações do segundo grau. Porque lembra que as equações de segundo grau a gente resolve lá pela fórmula de Bhaskara, né? O jeito mais tradicional da gente resolver. Mas existem outras formas da gente resolver, tá? Então, olha essa equação aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9. Isso aqui é igual a zero. Percebe que eu tenho x ao quadrado e eu tenho 9. A raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 9 é 3, então eu tenho dois quadrados perfeitos. E observa que 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Então, eu posso escrever essa coisa aqui como sendo x mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a zero. E aí, quando eu tiro a raiz dos dois lados, vai sobrar x mais 3, que vai ser igual a zero. Então, o nosso x aqui vai ser igual a menos 3. De fato, quando eu faço aqui, substituo menos 3,
vai dar zero. Então é aquele caso da equação que vai ter apenas uma raiz, né? Ou duas raízes reais iguais. Então aqui a raiz vai ser menos 3. Então olha só, a conta que a gente fez para encontrar é bem mais fácil do que usar a Bhaskara, né? E essa aqui? Essa aqui você pode argumentar dizendo que não é um trinômio quadrado perfeito. De fato, 7 não é quadrado perfeito. Então isso aqui não posso fatorar diretamente dessa forma. Mas olha só, isso aqui parece um pouco com isso aqui, né? Que a gente acabou de calcular. Então, bora tentar fazer uma manipulada aí para ver se a gente consegue chegar em algo parecido nisso. Na verdade, a gente vai forçar bastante. Eu vou incluir isso aqui. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x e eu não quero esse 7, eu quero 9. Eu quero um 9 justamente para chegar em algo parecido com isso. Então, beleza. Coloquei esse meu 9 aí. Eu vou repetir o resto. Mas eu posso simplesmente colocar esse 9? Jogar esse 9 na minha equação e fingir que está tudo bem? Não posso, porque é uma equação. Se eu adiciono uma coisa de um lado, eu tenho que adicionar do outro também. Então, eu vou colocar o 9 aqui. Tinha o 0, né? Somou com 9, continuou 9. Então, beleza. Olha só. X ao quadrado mais 6x mais 9, eu já sei quanto é. É x mais 3 ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 7, vou passar para o outro lado, então vai ficar 9 mais 7, que é 16. Vou tirar a raiz dos dois lados, então vai ficar x mais 3, que vai ser igual a mais ou menos 4, né? Raiz de 16 mais ou menos 4. Então, x mais 3 vai ser igual a 4, e daí o x vai ser igual a 1. Ou o x mais 3 vai ser igual a menos 4, e daí o x vai ser igual a menos 7. Então, olha só, de novo, rapidinho, encontrei as duas raízes sem precisar usar Bhaskara. Essa forma de resolver a equação se chama completar quadrado. Tem esse nome de completar o quadrado justamente por causa disso, porque a gente vai tentar... a gente tenta fazer aparecer um trinômio quadrado perfeito para ser calculado mais rápido, né? Essas raízes. Então aqui nesse primeiro caso eu pude fazer direto, porque o meu trinômio já estava na forma de quadrado perfeito. Aqui eu tive que fazer uma pequena manipulação para conseguir o que eu queria. Mas nos dois casos foi muito mais fácil do que resolver pela fórmula de Bhaskara e poupou muita conta. Então, o que a gente acabou de ver foi como fatorar um trinômio, na verdade, que está na forma de quadrado perfeito, né? Nessa forma de trinômio quadrado perfeito. Mas nem todo polinômio vai estar nessa forma, como a gente viu nesse exemplo aqui. Esse x ao quadrado mais 6x menos 7, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Mas isso quer dizer que eu não posso fatorá-lo? Não. A gente vai ver mais um produto notável aqui, que é o produto de Stevens. Como que é a forma do produto de Stevens? O produto de Stevens vai ser algo dessa forma aqui. X mais A vezes x mais B. Então, aqui eu tenho um produto e esse produto, os fatores dele são somas, que pode ser diferença também, mas não importa. E o que importa é que nessas somas, na verdade, bora ver como um binômio, eu acho melhor. Eu vou ter um produto de dois binômios, de modo que vai ter um termo igual. No caso aqui, eu tenho um x aqui e um x aqui, tá bom? E aí, como é que vai ficar isso? Aplico a distributividade. X vezes x vai dar x ao quadrado, mais x vezes b. E agora eu vou para o A. A vezes x mais A vezes B. E aqui eu posso botar um x em evidência, então vai ficar x ao quadrado mais A mais B vezes x mais AB. Então, essa é a forma do produto de Stevens. Então, olha só. Quando eu tenho uma expressão que está nessa forma, um x ao quadrado mais o AB vezes x mais AB, ou seja, eu tenho alguma coisa ao quadrado, mais um termo vezes a raiz daqui, mais o produto desses termos, algo bem parecido com uma equação do segundo grau, né? Você vai poder fatorar dessa forma aqui, do produto de Stevens, como um x mais A vezes um x mais B. Então, bora ver um exemplo agora de como que a gente pode fatorar um trinômio utilizando o produto de Stevens. Então, aqui é uma questão bem parecida com aquela que a gente fez anteriormente para encontrar as raízes dessas equações. E qual que é a ideia? Aqui a gente vai tentar fatorar esse trinômio utilizando o produto de Stevens. Quando a gente estiver fazendo, vocês vão perceber que se parece muito com aquela ideia
da soma e produto, sabe? Uma das formas de resolver uma equação de segundo grau é fazendo a soma e o produto das raízes. E aqui a gente vai utilizar exatamente a mesma ideia para fatorar esse polinômio. Porque olha só, olha como é a forma do produto de Schilling. É x ao quadrado mais a mais b vezes x mais ab. Então, eu vou tentar colocar isso nessa forma aqui. Eu vou verificar quem que é o a e quem que é o b. Eu já tenho x ao quadrado, já está igual. Aí aqui eu tenho alguém com x. E quem que é esse termo que fica com x? É o a mais b. E aqui quem é o termo que fica com x? É o menos 5. Então eu vou ter que esse a mais b vai ser menos 5. E esse termo independente é a vezes b. Então aqui eu vou ter que a vezes b vai ser 6. Então eu vou anotar isso aqui. A mais b é menos 5 e a vezes b é 6. Então eu quero dois números de modo que quando eu multiplico eles dois o resultado é 6 e quando eu somo eles dois o resultado é menos 5. Então bora lá. Para o produto ser igual a 6, quais são as possibilidades? Bom, eu posso ter 1 e 6, né? Como eu quero que ele seja positivo, eu posso ter 1 e 6 e eu também posso ter menos 1 e menos 6. Mas bora ver se vale para a soma. 1 mais 6 dá 7, menos 1 e menos 6 vai dar menos 7. Então, não vai dar menos 5. Outra possibilidade, 2 e 3. 2 e 3, quando eu somo, dá 5, não menos 5, né? Mas se eu faço menos 2 e menos 3, aí sim, menos 2 menos 3 dá menos 5. Então aqui eu vou ter que o A vai ser igual a menos 2 e o B igual a menos 3. Ou o B igual a menos 2, A igual a menos 3, não importa. Importa que vão ser esses dois valores, menos 2 e menos 3. Então eu sei que isso aqui, quando está nessa forma, isso aqui vai ser igual a x mais A vezes x mais B, certo? Então, eu sei que esse trinômio, ele pode ser escrito dessa forma aqui. X mais o A, que é menos 2, vezes o x mais o B, que é menos 3. Então, no lugar deste trinômio aqui, eu fatorei e escrevi dessa forma. Isso aqui vai ser igual a zero. Se eu tenho produto de duas coisas resultando em zero, uma delas com certeza é zero. Então, eu vou ter que x menos 2 vai ser igual a zero. Daqui eu concluo que x é igual a 2. Ou então, x menos 3 igual a zero. E daqui, x igual a 3. Então, tá aqui as minhas duas raízes, caso dessa equação. Outro exemplo aqui. Eu tenho x ao quadrado. Esse menos 7 ele vai ser o a mais b, que é o cara que está com x. E esse 10 vai ser o a vezes b. Então, eu vou ter aqui que a mais b vai ser igual a menos 7 e a vezes b vai ser igual a 10. Quais são as possibilidades aqui? Para o produto ser 10, eu posso ter 1 e 10, mas eu vou pegar aqui o 2 e o 5. Então, eu tenho 2 e 5. Para o produto ser positivo, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. E aí, bora ver a soma. 2 mais 5 dá 7, não é o que eu quero, mas menos 2 e menos 5, quando eu somo, vai dar menos 7. Então, já sei aqui que o A vai ser igual a menos 2 e o B vai ser igual a menos 5. Então, fatorando esse trinômio, eu vou ter o quê? Eu vou ter x menos 2 vezes x menos 5. Isso aqui igual a zero. E aí, a mesma ideia daqui. Eu vou ter x menos 2 igual a zero, e daqui o x vai ser igual a 2. Ou então, o x menos 5 vai ser igual a zero, e daqui o x igual a 5. Então, olha só. Mais uma maneira bem tranquila da gente resolver uma equação de segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. E para fechar, a última fatoração que a gente vai ver vai ser a diferença de quadrados. Essa fatoração ela vai estar relacionada àquele produto notável do produto da soma pela diferença. Lembra dele? Ele dizia isso aqui, né? Que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando você tiver uma expressão dessa forma aqui, como a diferença de dois quadrados, você pode escrever dessa forma. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 4A ao quadrado menos 25B ao quadrado. Como é que eu fatoro isso? Eu tenho aqui a diferença de dois quadrados, né? Isso aqui, ele vai ser 2A ao quadrado. Isso aqui vai ser 5B ao quadrado, né? E aí eu posso escrever isso aqui como um produto da soma pela diferença, utilizando esse cara e esse cara. Então, eu vou fazer 2A mais 5B vezes 2A menos 5B. E pronto, já está fatorado.
Um exercício muito famoso utilizando esse tipo de fatoração é isso aqui. Você pega um número muito absurdo, eleva ao quadrado e subtrai de outro número muito absurdo ao quadrado também. Aí qual que é o resultado disso? Bom, é só você fatorar. Fatorando isso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter esse 2023 mais 2022, a soma, e multiplica pela diferença, 2023 menos 2022. Isso aqui vai dar 1, então basta saber qual vai ser esse número. 2023 mais 2022 vai dar 5.404. 4.045 vezes 1, que é 4.045. Então imagina só fazer essa conta. Você ia pegar o 2023 e levar ao quadrado, pegar o 2022 e levar ao quadrado, depois subtrair os dois. Olha como é muito mais fácil fazer utilizando fatoração. E agora a gente vai fazer mais essa questão aqui. Ele dá essas informações que 9x mais 5y é igual a 1 e que 9x menos 5y é igual a 3. E aí ele quer saber o valor numérico dessa expressão. Então bora lá. Primeiro, tenho divisão de potências de mesma base. Eu posso repetir a base, que é o 2, e subtrair os expoentes. Então eu vou subtrair 81x ao quadrado menos 25y ao quadrado. E aqui em cima, olha só, esse 81x ao quadrado eu posso escrever como 9x ao quadrado menos o 25y ao quadrado, que é 5y ao quadrado. Diferença de quadrados, então eu posso utilizar o produto notável, posso fatorar isso aqui. Vai ficar como 9x mais 5y vezes 9x menos 5y. E olha aqui, são justamente os valores que o enunciado me deu. 9x mais 5y é 1, 9x menos 5y é 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Existem outras fatorações, por exemplo, o quadrado de um trinômio, a mais b mais c elevado ao quadrado. Existe também outra fatoração muito importante que é o cubo, na verdade, a diferença de cubos, a soma de cubos. E eu preparei um material teórico para disponibilizar para vocês, com uma lista de exercícios também. Então, dê uma olhada nesse material, revejam a aula quantas vezes vocês precisarem. E qualquer dúvida, é só passar lá no PET Matemática que nós vamos estar à disposição para ajudar vocês. Então, muito obrigada e até a próxima!